O significado profundo do jugo desigual na perspectiva bíblica. O conceito de jugo desigual transcende a mera incompatibilidade de crenças. Ele mergulha profundamente na preocupação central de que, ao unir-se a alguém que não compartilha a mesma fé, o crente pode comprometer seu testemunho e relacionamento com Deus. Para os cristãos, a fé não é apenas uma crença, mas um elemento central que influencia escolhas, valores e visão de mundo. Quando um crente se envolve em um jugo desigual, a dinâmica do relacionamento pode criar uma tensão constante entre a dedicação a Deus e o compromisso com o parceiro. Essa tensão pode levar a um desgaste emocional e espiritual, à medida que o crente busca equilibrar suas obrigações espirituais com as demandas do relacionamento. Além disso, o jugo desigual também pode se manifestar em outras áreas da vida, como a educação dos filhos. A decisão sobre qual fé seguir e como transmitir valores religiosos pode gerar conflitos e dilemas éticos significativos. A questão da educação religiosa de crianças em relacionamentos de jugo desigual destaca a complexidade da situação, pois os pais muitas vezes têm visões divergentes sobre como criar seus filhos em termos de religião. Para enfatizar ainda mais a profundidade dessa advertência bíblica, é crucial destacar que o jugo desigual não é apenas uma questão de crença individual, mas permeia diversas áreas da vida, impactando as decisões cotidianas e a formação moral. Desafios intrincados do jugo desigual. Dentro de um relacionamento de jugo desigual, as divergências espirituais não apenas criam um abismo entre as duas partes, mas também se tornam fontes de tensão e desentendimento. As experiências espirituais que normalmente uniriam um casal ou parceiros tornam-se pontos de conflito. A falta de compartilhamento espiritual não apenas deixa o crente com uma sensação de solidão em sua busca por uma conexão mais profunda com Deus, mas também destaca a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Além disso, as diferenças em práticas religiosas e cultos podem criar obstáculos à harmonia e à comunhão no relacionamento. É essencial reconhecer que a busca por uma união espiritual requer não apenas compreensão, mas também respeito pela diversidade de práticas e crenças religiosas. Os conflitos de valores em relacionamentos de jugo desigual podem ser particularmente intensos, uma vez que as crenças religiosas frequentemente moldam a ética e a moral de uma pessoa. Questões como comportamento ético, tomada de decisões importantes e até mesmo questões de vida e morte podem ser influenciadas por essas diferenças. O crente pode encontrar-se em conflitos morais frequentes, questionando se deve comprometer sua fé ou se manter firme em seus princípios, o que pode ser emocionalmente desgastante. A pressão social de amigos e familiares adiciona uma camada adicional de complexidade a um relacionamento de jugo desigual. Parentes e amigos frequentemente têm opiniões fortes sobre o relacionamento e podem exercer pressão sobre o crente para que reconsidere sua decisão. Esta pressão não só cria tensão adicional no relacionamento, mas destaca a importância de tomar decisões baseadas na convicção pessoal, independentemente das opiniões externas. A abordagem sábia à questão do jugo desigual. Para os crentes que enfrentam o desafio do jugo desigual, a escolha de evitar completamente relacionamentos desse tipo pode parecer a solução mais segura para preservar sua fé e evitar conflitos. Optar por se relacionar apenas com pessoas que compartilham suas crenças e valores pode criar uma sensação de segurança, mas também pode limitar o alcance do crente em termos de influenciar aqueles que não compartilham sua fé. Por outro lado, buscar a conversão da outra pessoa à fé do crente é uma abordagem que exige paciência, amor e respeito. A conversão é uma jornada pessoal e não pode ser forçada, é uma escolha que a pessoa deve fazer por si mesma. No entanto, para aqueles que estão dispostos a seguir esse caminho, pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé e testemunho. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma abordagem que ajuda a mitigar conflitos. Isso envolve a definição de regras e expectativas para como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas no relacionamento. Estabelecer limites pode ajudar a criar um ambiente onde ambas as partes possam conviver de forma mais harmoniosa, respeitando as diferenças uns dos outros. A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam o desafio de jugo desigual. Orar por sabedoria e discernimento, juntamente com a busca de conselhos de líderes religiosos ou conselheiros espirituais, pode ajudar a tomar decisões informadas e aliviar a ansiedade relacionada a esse dilema.
Essa busca por orientação divina não é apenas um ato de fé, mas também um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. O significado profundo do jugo desigual na perspectiva bíblica. O conceito de jugo desigual transcende a mera incompatibilidade de crenças, ele mergulha nas águas profundas da preocupação central de que, ao unir-se a alguém que não compartilha a mesma fé, o crente pode comprometer seu testemunho e relacionamento com Deus. Para os cristãos, a fé não é apenas uma crença, mas um elemento central que influencia escolhas, valores e visão de mundo. Quando um crente se envolve em um jugo desigual, a dinâmica do relacionamento pode criar uma tensão constante entre a dedicação a Deus e o compromisso com o parceiro. Essa tensão pode levar a um desgaste emocional e espiritual, à medida que o crente busca equilibrar suas obrigações espirituais com as demandas do relacionamento. Além disso, o jugo desigual também pode se manifestar em outras áreas da vida, como a educação dos filhos. A decisão sobre qual fé seguir e como transmitir valores religiosos pode gerar conflitos e dilemas éticos significativos. A questão da educação religiosa de crianças em relacionamentos de jugo desigual destaca a complexidade da situação, pois os pais muitas vezes têm visões divergentes sobre como criar seus filhos em termos de religião. Para enfatizar ainda mais a profundidade dessa advertência bíblica, é crucial destacar que o jugo desigual não é apenas uma questão de crença individual, mas permeia diversas áreas da vida, impactando as decisões cotidianas e a formação moral. Desafios intrincados do jugo desigual, navegando nas águas da compreensão e tolerância. Dentro de um relacionamento de jugo desigual, as divergências espirituais não apenas criam um abismo entre as duas partes, mas também se tornam fontes de tensão e desentendimento. Experiências espirituais que normalmente uniriam um casal ou parceiros tornam-se pontos de conflito. A falta de compartilhamento espiritual não apenas deixa o crente com uma sensação de solidão em sua busca por uma conexão mais profunda com Deus, mas também destaca a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Além disso, as diferenças em práticas religiosas e cultos podem criar obstáculos à harmonia e à comunhão no relacionamento. É essencial reconhecer que a busca por uma união espiritual requer não apenas compreensão, mas também respeito pela diversidade de práticas e crenças religiosas. Os conflitos de valores em relacionamentos de jugo desigual podem ser particularmente intensos, uma vez que as crenças religiosas frequentemente moldam a ética e a moral de uma pessoa. Questões como comportamento ético, tomada de decisões importantes e até mesmo questões de vida e morte podem ser influenciadas por essas diferenças. O crente pode encontrar-se em conflitos morais frequentes, questionando se deve comprometer sua fé ou se manter firme em seus princípios, o que pode ser emocionalmente desgastante. A pressão social de amigos e familiares adiciona uma camada adicional de complexidade a um relacionamento de jugo desigual. Parentes e amigos frequentemente têm opiniões fortes sobre o relacionamento e podem exercer pressão sobre o crente para que reconsidere sua decisão. Esta pressão não só cria tensão adicional no relacionamento, mas destaca a importância de tomar decisões baseadas na convicção pessoal, independentemente das opiniões externas. Abordagens sábias à questão do jugo desigual, construindo pontes de compreensão e respeito. Para os crentes que enfrentam o desafio de jugo desigual, a escolha de evitar completamente relacionamentos desse tipo pode parecer a solução mais segura para preservar sua fé e evitar conflitos. Optar por se relacionar apenas com pessoas que compartilham suas crenças e valores pode criar uma sensação de segurança, mas também pode limitar o alcance do crente em termos de influenciar aqueles que não compartilham sua fé. Por outro lado, buscar a conversão da outra pessoa à fé do crente é uma abordagem que exige paciência, amor e respeito. A conversão é uma jornada pessoal e não pode ser forçada, é uma escolha que a pessoa deve fazer por si mesma. No entanto, para aqueles que estão dispostos a seguir esse caminho, pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé e testemunho, construindo pontes de compreensão e respeito mútuo. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma abordagem que ajuda a mitigar conflitos. Isso envolve a definição de regras e expectativas para como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas no relacionamento. Estabelecer limites pode ajudar a criar um ambiente onde ambas as partes possam conviver de forma mais harmoniosa, respeitando as diferenças uns dos outros e construindo alicerces sólidos para uma convivência equilibrada.
A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam o desafio de julgo desigual. Orar por sabedoria e discernimento, juntamente com a busca de conselhos de líderes religiosos ou conselheiros espirituais, pode ajudar a tomar decisões informadas e aliviar a ansiedade relacionada a esse dilema. Essa busca por orientação divina não é apenas um ato de fé, mas também um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. Desafios intrincados do julgo desigual, navegando nas águas da compreensão e tolerância. Dentro de um relacionamento de julgo desigual, as divergências espirituais não apenas criam um abismo entre as duas partes, mas também se tornam fontes de tensão e desentendimento. Experiências espirituais que normalmente uniriam um casal ou parceiros tornam-se pontos de conflito. A falta de compartilhamento espiritual não apenas deixa o crente com uma sensação de solidão em sua busca por uma conexão mais profunda com Deus, mas também destaca a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Além disso, as diferenças em práticas religiosas e cultos podem criar obstáculos à harmonia e à comunhão no relacionamento. É essencial reconhecer que a busca por uma união espiritual requer não apenas compreensão, mas também respeito pela diversidade de práticas e crenças religiosas. Os conflitos de valores em relacionamentos de julgo desigual podem ser particularmente intensos, uma vez que as crenças religiosas frequentemente moldam a ética e a moral de uma pessoa. Questões como comportamento ético, tomada de decisões importantes e até mesmo questões de vida e morte podem ser influenciadas por essas diferenças. O crente pode encontrar-se em conflitos morais frequentes, questionando se deve comprometer sua fé ou se manter firme em seus princípios, o que pode ser emocionalmente desgastante. A pressão social de amigos e familiares adiciona uma camada adicional de complexidade a um relacionamento de julgo desigual. Parentes e amigos frequentemente têm opiniões fortes sobre o relacionamento e podem exercer pressão sobre o crente para que reconsidere sua decisão. Esta pressão não só cria tensão adicional no relacionamento, mas destaca a importância de tomar decisões baseadas na convicção pessoal, independentemente das opiniões externas. Abordagens sábias à questão do julgo desigual, construindo pontes de compreensão e respeito. Para os crentes que enfrentam o desafio de julgo desigual, a escolha de evitar completamente relacionamentos desse tipo pode parecer a solução mais segura para preservar sua fé e evitar conflitos. Optar por se relacionar apenas com pessoas que compartilham suas crenças e valores pode criar uma sensação de segurança, mas também pode limitar o alcance do crente em termos de influenciar aqueles que não compartilham sua fé. Por outro lado, buscar a conversão da outra pessoa à fé do crente é uma abordagem que exige paciência, amor e respeito. A conversão é uma jornada pessoal e não pode ser forçada, é uma escolha que a pessoa deve fazer por si mesma. No entanto, para aqueles que estão dispostos a seguir esse caminho, pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé e testemunho, construindo pontes de compreensão e respeito mútuo. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma abordagem que ajuda a mitigar conflitos. Isso envolve a definição de regras e expectativas para como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas no relacionamento. Estabelecer limites pode ajudar a criar um ambiente onde ambas as partes possam conviver de forma mais harmoniosa, respeitando as diferenças uns dos outros e construindo alicerces sólidos para uma convivência equilibrada. A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam o desafio de julgo desigual. Orar por sabedoria e discernimento, juntamente com a busca de conselhos de líderes religiosos ou conselheiros espirituais, pode ajudar a tomar decisões informadas e aliviar a ansiedade relacionada a esse dilema. Essa busca por orientação divina não é apenas um ato de fé, mas também um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. Desafios intrincados do julgo desigual, navegando nas águas da compreensão e tolerância. Dentro de um relacionamento de julgo desigual, as divergências espirituais não apenas criam um abismo entre as duas partes, mas também se tornam fontes de tensão e desentendimento. Experiências espirituais que normalmente uniriam um casal ou parceiros tornam-se pontos de conflito. A falta de compartilhamento espiritual não apenas deixa o crente com uma sensação de solidão em sua busca por uma conexão mais profunda com Deus, mas também destaca a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Além disso,
As diferenças em práticas religiosas e cultos podem criar obstáculos à harmonia e à comunhão no relacionamento. É essencial reconhecer que a busca por uma união espiritual requer não apenas compreensão, mas também respeito pela diversidade de práticas e crenças religiosas. Os conflitos de valores em relacionamentos de julgo desigual podem ser particularmente intensos, uma vez que as crenças religiosas frequentemente moldam a ética e a moral de uma pessoa. Questões como comportamento ético, tomada de decisões importantes e até mesmo questões de vida e morte podem ser influenciadas por essas diferenças. O crente pode encontrar-se em conflitos morais frequentes, questionando se deve comprometer sua fé ou se manter firme em seus princípios, o que pode ser emocionalmente desgastante. A pressão social de amigos e familiares adiciona uma camada adicional de complexidade a um relacionamento de julgo desigual. Parentes e amigos frequentemente têm opiniões fortes sobre o relacionamento e podem exercer pressão sobre o crente para que reconsidere sua decisão. Esta pressão não só cria tensão adicional no relacionamento, mas destaca a importância de tomar decisões baseadas na convicção pessoal, independentemente das opiniões externas. Abordagens sábias à questão do julgo desigual, construindo pontes de compreensão e respeito. Para os crentes que enfrentam o desafio de julgo desigual, a escolha de evitar completamente relacionamentos desse tipo pode parecer a solução mais segura para preservar sua fé e evitar conflitos. Optar por se relacionar apenas com pessoas que compartilham suas crenças e valores pode criar uma sensação de segurança, mas também pode limitar o alcance do crente em termos de influenciar aqueles que não compartilham sua fé. Por outro lado, buscar a conversão da outra pessoa à fé do crente é uma abordagem que exige paciência, amor e respeito. A conversão é uma jornada pessoal e não pode ser forçada, é uma escolha que a pessoa deve fazer por si mesma. No entanto, para aqueles que estão dispostos a seguir esse caminho, pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé e testemunho, construindo pontes de compreensão e respeito mútuo. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma abordagem que ajuda a mitigar conflitos. Isso envolve a definição de regras e expectativas para como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas no relacionamento. Estabelecer limites pode ajudar a criar um ambiente onde ambas as partes possam conviver de forma mais harmoniosa, respeitando as diferenças uns dos outros e construindo alicerces sólidos para uma convivência equilibrada. A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam o desafio de julgo desigual. Orar por sabedoria e discernimento, juntamente com a busca de conselhos de líderes religiosos ou conselheiros espirituais, pode ajudar a tomar decisões informadas e aliviar a ansiedade relacionada a esse dilema. Essa busca por orientação divina não é apenas um ato de fé, mas também um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. Implicações profundas, explorando as dimensões espirituais e emocionais do julgo desigual. As implicações espirituais e emocionais inerentes ao julgo desigual transcendem a superfície dos relacionamentos, penetrando profundamente na experiência dos crentes. Ao encarar os desafios de um relacionamento marcado por tal desigualdade espiritual, os crentes se veem diante de complexidades que moldam tanto sua fé quanto seu bem-estar emocional de maneiras profundas e multifacetadas. Um dos desafios mais prementes é o crescimento espiritual limitado que muitas vezes acompanha o julgo desigual. A presença dessa desigualdade pode erguer uma barreira, impedindo que os crentes compartilhem suas experiências religiosas mais profundas com seus parceiros. Esse isolamento espiritual pode criar uma sensação de desconexão e limitação em sua jornada de fé, destacando a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Os conflitos contínuos e o estresse decorrentes das diferenças religiosas podem ser emocionalmente desgastantes, transformando o relacionamento em um campo de batalha emocional. A tensão constante e as disputas sobre assuntos religiosos criam um ambiente carregado de conflitos e ansiedade, impactando negativamente o bem-estar emocional de todos os envolvidos. Contudo, é vital reconhecer que, em alguns casos, a experiência do julgo desigual pode resultar na conversão da outra parte à fé do crente. Essa virada pode ser vista como uma bênção espiritual, permitindo que ambos os parceiros compartilhem sua fé e cresçam juntos espiritualmente. No entanto, é crucial destacar que essa conversão não é garantida e não deve ser forçada, mas sim uma escolha pessoal que requer respeito pela autonomia e liberdade de cada indivíduo.
Lições abundantes do jugo desigual, um caminho de aprendizado contínuo. A questão do jugo desigual não é apenas um desafio, mas uma oportunidade para os crentes aprenderem lições valiosas que transcendem o âmbito do relacionamento. A compreensão e a tolerância emergem como pilares fundamentais para conviver em harmonia com as diferenças religiosas. Enfrentar um relacionamento de jugo desigual não apenas demanda paciência, mas também instiga os crentes a desenvolver uma compreensão mais profunda da tolerância e do respeito pela diversidade de crenças no mundo. A empatia e o respeito pelas crenças dos outros não apenas fortalecem a capacidade de viver em paz, apesar das diferenças, mas também enriquecem a experiência de vida. Focar na comunicação aberta e no respeito mútuo emerge como uma necessidade essencial para manter relacionamentos saudáveis no contexto de jugo desigual. A comunicação franca, a escuta atenta e o respeito pelas opiniões e valores do parceiro são elementos-chave para minimizar conflitos e promover um ambiente harmonioso. O entendimento mútuo floresce quando há espaço para a expressão livre de pensamentos e sentimentos. A confiança na providência divina desempenha um papel fundamental na jornada de jugo desigual. Confiar que Deus está no controle e que Ele pode guiar os passos do crente nesta situação complexa proporciona não apenas conforto, mas também uma paz de espírito que transcende as incertezas da vida. Essa confiança não é apenas um ato de fé, mas um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam o jugo desigual não é apenas uma questão delicada e complexa, mas uma jornada espiritual que exige reflexão e discernimento por parte dos crentes. A aplicação dos princípios bíblicos relacionados ao jugo desigual não é uma tarefa simples, mas uma exploração contínua que envolve desafios emocionais e espirituais. Independente da abordagem escolhida, a ênfase na empatia, respeito e amor permanece crucial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos, mesmo em meio às diferenças religiosas. O jugo desigual serve como um lembrete de que a fé é uma parte essencial da vida para muitos e que a maneira como ela se relaciona com outras esferas da vida é uma jornada única e individual. Enquanto os crentes enfrentam os desafios associados a essa questão, a Bíblia oferece princípios que podem orientar suas decisões e ações, auxiliando-os na busca por viver em paz, amor e unidade, independentemente das diferenças que possam surgir. Profundizando nas implicações espirituais e emocionais do jugo desigual, uma jornada de descobertas. Ao mergulharmos nas profundezas das implicações espirituais e emocionais do jugo desigual, abrimos as portas para uma jornada de descobertas significativas. Essas consequências não apenas afetam a esfera espiritual, mas também deixam uma marca indelével no âmbito emocional dos crentes, moldando a complexidade de seus relacionamentos de maneira única. O crescimento espiritual limitado, como mencionado anteriormente, emerge como um dos desafios mais evidentes e impactantes. A barreira que o jugo desigual cria para compartilhar experiências religiosas profundas pode resultar em uma jornada espiritual restrita. Esse isolamento espiritual pode gerar um senso de desconexão, destacando a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Os conflitos contínuos e o estresse decorrentes das diferenças religiosas não são meramente fontes de discórdia, são caminhos para uma jornada emocionalmente desgastante. A tensão constante e os debates sobre assuntos religiosos podem transformar o relacionamento em um campo de batalha emocional, afetando a saúde emocional de todos os envolvidos. Entretanto, é essencial reconhecer que, em alguns casos, a experiência de jugo desigual pode desencadear a conversão da outra parte à fé do crente. Essa virada não apenas representa uma bênção espiritual, permitindo que ambos compartilhem a jornada de fé, mas também destaca a possibilidade de crescimento conjunto. No entanto, é crucial ressaltar que essa conversão não deve ser imposta, é uma escolha pessoal que requer respeito pela autonomia e liberdade de cada indivíduo. Lições abundantes do jugo desigual, uma riqueza de aprendizados. A exploração das lições oferecidas pelo jugo desigual revela uma riqueza de aprendizados que transcende as dificuldades do relacionamento. A compreensão e a tolerância emergem como pedras angulares essenciais para conviver em harmonia com as diferenças religiosas. Ao enfrentar um relacionamento de jugo desigual, os crentes têm a oportunidade de aprimorar sua compreensão da tolerância e do respeito pela diversidade de crenças no mundo. A empatia e o respeito pelas crenças dos outros não apenas fortalecem a capacidade de viver em paz, apesar das diferenças, mas também enriquecem a experiência de vida.
Focar na comunicação aberta e no respeito mútuo emerge como uma necessidade essencial para manter relacionamentos saudáveis no contexto do julgo desigual. A comunicação franca, a escuta atenta e o respeito pelas opiniões e valores do parceiro são elementos-chave para minimizar conflitos e promover um ambiente harmonioso. A compreensão mútua floresce quando há espaço para a expressão livre de pensamentos e sentimentos. A confiança na providência divina desempenha um papel fundamental na jornada do julgo desigual. Confiar que Deus está no controle e que Ele pode guiar os passos do crente nesta situação complexa proporciona não apenas conforto, mas também uma paz de espírito que transcende as incertezas da vida. Essa confiança não é apenas um ato de fé, mas um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. O julgo desigual não é apenas uma questão delicada e complexa, mas uma jornada espiritual que exige reflexão e discernimento por parte dos crentes. A aplicação dos princípios bíblicos relacionados ao julgo desigual não é uma tarefa simples, mas uma exploração contínua que envolve desafios emocionais e espirituais. Independentemente da abordagem escolhida, a ênfase na empatia, respeito e amor permanece crucial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos, mesmo em meio às diferenças religiosas. O julgo desigual serve como um lembrete de que a fé é uma parte essencial da vida para muitos e que a maneira como ela se relaciona com outras esferas da vida é uma jornada única e individual. Enquanto os crentes enfrentam os desafios associados a essa questão, a Bíblia oferece princípios que podem orientar suas decisões e ações, auxiliando-os na busca por viver em paz, amor e unidade, independentemente das diferenças que possam surgir. Além da incompatibilidade entre justiça e iniquidade, luz e trevas, a advertência do julgo desigual também destaca a preocupação de que o crente, ao compartilhar sua vida com alguém que não compartilha a mesma fé, possa ser influenciado por valores e práticas que vão de encontro aos princípios bíblicos. Isso pode afetar a integridade espiritual do crente e levá-lo a fazer compromissos contrários à sua fé. A Bíblia enfatiza a importância de proteger a fé e manter uma vida de retidão, o que pode ser desafiador quando se está em um relacionamento de julgo desigual. Isso ressalta a necessidade de cuidado e discernimento na escolha de relacionamentos. Adicionalmente, a questão de julgo desigual pode se manifestar de maneira diferente em vários contextos culturais e religiosos. Por exemplo, a dinâmica de um relacionamento de julgo desigual em uma sociedade pluralista pode ser diferente daquela em uma sociedade mais homogênea em termos de fé. Isso implica que a interpretação e aplicação dessa advertência bíblica podem variar, dependendo do contexto em que os crentes vivem. A passagem bíblica que menciona julgo desigual é 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 15 e é frequentemente usada para enfatizar a necessidade de manter a pureza da fé e evitar compromissos que possam desviar o crente do caminho certo. No entanto, essa advertência também pode ser vista como uma chamada para o crente ser um agente de influência positiva, compartilhando sua fé e vivendo de acordo com seus princípios, a fim de guiar o parceiro incrédulo em direção à luz da fé. Os desafios do julgo desigual. As divergências espirituais podem criar um abismo emocional no relacionamento. O crente pode sentir uma falta de conexão espiritual com o parceiro, o que pode levar a sentimentos de solidão e isolamento. As experiências religiosas, como orações, estudos bíblicos e participação em cultos, muitas vezes se tornam atividades solitárias para o crente, o que pode ser emocionalmente desafiador. Além disso, os conflitos de valores podem se tornar uma fonte contínua de estresse. Diferenças fundamentais nas crenças religiosas e em outros valores podem resultar em disputas constantes, levando a um ambiente emocionalmente tenso. As decisões importantes, como a criação dos filhos, podem se tornar arenas de conflito onde o crente e o parceiro incrédulo têm visões divergentes sobre como abordar questões éticas e morais. A pressão social adiciona uma dimensão única aos desafios de julgo desigual. Parentes e amigos muitas vezes têm opiniões fortes sobre o relacionamento e podem influenciar negativamente a forma como o crente lida com essa questão. Isso pode resultar em um sentimento de alienação do círculo social e pressões significativas para tomar decisões que podem não estar alinhadas com as convicções do crente. Adicionalmente, se houver crianças no relacionamento, a educação religiosa se torna uma área de potencial conflito.
Decidir como transmitir valores religiosos e crenças aos filhos pode ser uma questão complexa e delicada, já que os pais podem ter visões opostas sobre como criar seus filhos em termos de fé. Abordagens à questão de julgo desigual. A abordagem de evitar relacionamentos de julgo desigual é frequentemente adotada por crentes que desejam preservar sua fé e evitar conflitos significativos. Essa escolha é orientada pela crença de que a incompatibilidade religiosa pode representar uma ameaça à integridade espiritual do crente. Embora possa ser uma opção que proporcione segurança espiritual, também pode limitar o escopo do crente em termos de influenciar pessoas com visões de mundo diferentes. Buscar a conversão do parceiro à fé do crente é uma abordagem baseada na esperança de compartilhar a mesma fé e visão espiritual. No entanto, essa conversão deve ser uma escolha pessoal e não pode ser forçada. É um processo delicado que exige paciência, amor e respeito pela autonomia da outra pessoa. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma maneira eficaz de mitigar conflitos. Ao definir regras e expectativas sobre como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas, as partes envolvidas podem criar um ambiente onde ambas as perspectivas sejam consideradas e respeitadas. A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam a complexidade de julgo desigual. A oração desempenha um papel fundamental nessa abordagem, com os crentes buscando sabedoria e discernimento divinos para tomar decisões informadas. Além disso, a orientação de líderes religiosos e conselheiros espirituais pode fornecer insights valiosos para navegar pelas complexidades desse dilema. Implicações espirituais e emocionais. A experiência de um julgo desigual frequentemente leva a um crescimento espiritual limitado. O isolamento espiritual resultante pode deixar o crente com uma sensação de estagnação em sua jornada de fé. No entanto, esse desafio pode também servir como um catalisador para uma busca mais profunda por Deus e uma compreensão mais sólida de suas crenças. Os conflitos contínuos relacionados às diferenças religiosas podem ser emocionalmente desgastantes. A tensão resultante pode afetar o bem-estar emocional do crente e contribuir para conflitos intermináveis no relacionamento. No entanto, é importante destacar que, em alguns casos, o julgo desigual pode levar à conversão da outra parte à fé do crente. Essa conversão, embora rara, pode ser vista como uma bênção espiritual, pois ambos os parceiros podem compartilhar a mesma fé e crescer juntos espiritualmente. É um testemunho de como a fé pode ser uma força transformadora e unificadora. Lições a serem aprendidas de julgo desigual. Compreensão e tolerância são virtudes fundamentais para conviver harmoniosamente com as diferenças religiosas. A experiência de julgo desigual pode ensinar a importância de compreender e respeitar as crenças e valores dos outros, mesmo quando são divergentes. A empatia e o respeito pelas crenças alheias podem fortalecer a capacidade de conviver pacificamente em uma sociedade pluralista. Focar na comunicação e no respeito mútuo é essencial para manter relacionamentos saudáveis, especialmente no contexto do julgo desigual. A comunicação aberta, a escuta atenta e o respeito pelas opiniões e valores do parceiro são elementos-chave para minimizar conflitos e promover um ambiente harmonioso. Confiança na providência divina desempenha um papel crucial na abordagem do julgo desigual. Acreditar que Deus está no controle e que Ele pode guiar os passos do crente nesta jornada complexa pode proporcionar conforto e segurança. O julgo desigual é uma questão complexa que exige reflexão e discernimento. A aplicação dos princípios bíblicos relacionados a essa questão é uma jornada espiritual e pessoal, que envolve desafios emocionais e espirituais. Independentemente da abordagem escolhida, a ênfase na empatia, no respeito e no amor é crucial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos, mesmo diante das diferenças religiosas. O julgo desigual serve como um lembrete de que a fé é uma parte essencial da vida para muitos e que a maneira como ela se entrelaça com outras esferas da vida é uma jornada única e individual. Enquanto os crentes enfrentam os desafios associados a essa questão, a Bíblia oferece princípios que podem orientar suas decisões e ações, auxiliando-os na busca por viver em paz, amor e unidade, independentemente das diferenças que possam surgir. Abordagens à questão de julgo desigual. A abordagem de evitar relacionamentos de julgo desigual é frequentemente adotada por crentes que desejam preservar sua fé e evitar conflitos significativos.
Essa escolha é orientada pela crença de que a incompatibilidade religiosa pode representar uma ameaça à integridade espiritual do crente. Embora possa ser uma opção que proporcione segurança espiritual, também pode limitar o escopo do crente em termos de influenciar pessoas com visões de mundo diferentes. Buscar a conversão do parceiro à fé do crente é uma abordagem baseada na esperança de compartilhar a mesma fé e visão espiritual. No entanto, essa conversão deve ser uma escolha pessoal e não pode ser forçada. É um processo delicado que exige paciência, amor e respeito pela autonomia da outra pessoa. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma maneira eficaz de mitigar conflitos. Ao definir regras e expectativas sobre como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas, as partes envolvidas podem criar um ambiente onde ambas as perspectivas sejam consideradas e respeitadas. A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam a complexidade de julgo desigual. A oração desempenha um papel fundamental nessa abordagem, com os crentes buscando sabedoria e discernimento divinos para tomar decisões informadas. Além disso, a orientação de líderes religiosos e conselheiros espirituais pode fornecer insights valiosos para navegar pelas complexidades desse dilema. Implicações espirituais e emocionais. A experiência de um julgo desigual frequentemente leva a um crescimento espiritual limitado. O isolamento espiritual resultante pode deixar o crente com uma sensação de estagnação em sua jornada de fé. No entanto, esse desafio pode também servir como um catalisador para uma busca mais profunda por Deus e uma compreensão mais sólida de suas crenças. Os conflitos contínuos relacionados às diferenças religiosas podem ser emocionalmente desgastantes. A tensão resultante pode afetar o bem-estar emocional do crente e contribuir para conflitos intermináveis no relacionamento. No entanto, é importante destacar que, em alguns casos, o julgo desigual pode levar à conversão da outra parte à fé do crente. Essa conversão, embora rara, pode ser vista como uma bênção espiritual, pois ambos os parceiros podem compartilhar a mesma fé e crescer juntos espiritualmente. É um testemunho de como a fé pode ser uma força transformadora e unificadora. Lições a serem aprendidas de julgo desigual. Compreensão e tolerância são virtudes fundamentais para conviver harmoniosamente com as diferenças religiosas. A experiência de julgo desigual pode ensinar a importância de compreender e respeitar as crenças e valores dos outros, mesmo quando são divergentes. A empatia e o respeito pelas crenças alheias podem fortalecer a capacidade de conviver pacificamente em uma sociedade pluralista. Focar na comunicação e no respeito mútuo é essencial para manter relacionamentos saudáveis, especialmente no contexto do julgo desigual. A comunicação aberta, a escuta atenta e o respeito pelas opiniões e valores do parceiro são elementos-chave para minimizar conflitos e promover um ambiente harmonioso. Confiança na providência divina desempenha um papel crucial na abordagem do julgo desigual. Acreditar que Deus está no controle e que Ele pode guiar os passos do crente nesta jornada complexa pode proporcionar conforto e segurança. O julgo desigual é uma questão complexa que exige reflexão e discernimento. A aplicação dos princípios bíblicos relacionados a essa questão é uma jornada espiritual e pessoal, que envolve desafios emocionais e espirituais. Independentemente da abordagem escolhida, a ênfase na empatia, no respeito e no amor é crucial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos, mesmo diante das diferenças religiosas. O julgo desigual serve como um lembrete de que a fé é uma parte essencial da vida para muitos e que a maneira como ela se entrelaça com outras esferas da vida é uma jornada única e individual. Enquanto os crentes enfrentam os desafios associados a essa questão, a Bíblia oferece princípios que podem orientar suas decisões e ações, auxiliando-os na busca por viver em paz, amor e unidade, independentemente das diferenças que possam surgir. O significado profundo do julgo desigual na Bíblia. Para entendermos melhor o conceito do julgo desigual na Bíblia, é essencial explorar não apenas a incompatibilidade entre justiça e iniquidade, luz e trevas, mas também como essa advertência destaca a preocupação de que a fé do crente possa ser comprometida ao compartilhar a vida com alguém de crenças distintas. Essa influência pode levar a compromissos contrários aos princípios bíblicos, afetando a integridade espiritual do crente. A escolha cuidadosa de relacionamentos, portanto, uma questão de preservar a fé e manter uma vida de retidão. Adicionalmente,
a aplicação de julgo desigual varia em diferentes contextos culturais e religiosos, destacando a dinâmica única que surge em sociedades pluralistas em comparação com aquelas mais homogêneas em termos de fé. Essa variação contextual ressalta a importância da interpretação flexível dessa advertência bíblica, reconhecendo que o impacto do julgo desigual pode ser moldado pelo ambiente cultural em que os crentes estão inseridos. A passagem bíblica que menciona o julgo desigual não apenas adverte sobre os desafios, mas também lança luz sobre a responsabilidade do crente em ser um agente de influência positiva. Nesse sentido, a ênfase não está apenas na preservação da fé individual, mas também na oportunidade de compartilhar essa fé e guiar o parceiro incrédulo em direção à luz espiritual. Desafios amplificados de julgo desigual. As divergências espirituais não apenas criam um abismo emocional, mas também podem resultar em experiências religiosas solitárias para o crente. Além disso, os conflitos de valores não se limitam apenas ao âmbito pessoal, mas se estendem a decisões cruciais, como a criação dos filhos. A pressão social, muitas vezes intensificada por parentes e amigos, adiciona uma dimensão única aos desafios, criando um ambiente emocionalmente tenso. Abordagens contextualizadas para o julgo desigual. Evitar relacionamentos de julgo desigual é uma abordagem comum, motivada pela busca da preservação da fé e minimização de conflitos. No entanto, essa escolha pode limitar a capacidade do crente de influenciar positivamente aqueles com visões diferentes. A busca pela conversão do parceiro, embora delicada, é fundamentada na esperança de compartilhar a mesma fé, mas deve respeitar a autonomia da escolha. Estabelecer limites claros e buscar orientação divina são estratégias eficazes para mitigar conflitos. Implicações profundas e desenvolvimento espiritual. A experiência de julgo desigual pode ser um desafio ao crescimento espiritual, mas também uma oportunidade para uma busca mais profunda por Deus. Os conflitos contínuos, embora emocionalmente desgastantes, podem eventualmente levar a uma compreensão mais sólida das crenças pessoais. É crucial reconhecer que, em alguns casos, o julgo desigual pode resultar na conversão da outra parte, uma bênção espiritual rara, mas poderosa. Lições universais do julgo desigual. Independentemente da abordagem escolhida, a compreensão e a tolerância são virtudes fundamentais para conviver harmoniosamente com as diferenças religiosas. Focar na comunicação e no respeito mútuo é essencial para manter relacionamentos saudáveis, e confiar na providência divina proporciona conforto em uma jornada complexa. O julgo desigual é um lembrete de que a fé é uma parte essencial da vida, uma jornada única e individual que requer empatia, respeito e amor, mesmo diante das diferenças religiosas. A Bíblia oferece princípios que orientam essa jornada, permitindo aos crentes viverem em paz, amor e unidade. Ao mergulharmos mais profundamente no entendimento do julgo desigual na Bíblia, é crucial explorar não apenas a incompatibilidade entre justiça e iniquidade, luz e trevas, mas também refletir sobre como essa advertência destaca a profunda preocupação de que a fé do crente possa ser comprometida ao compartilhar a vida com alguém de crenças distintas. Essa influência pode levar a compromissos contrários aos sólidos princípios bíblicos, afetando não apenas a integridade espiritual do crente, mas também sua jornada espiritual como um todo. A escolha criteriosa de relacionamentos, nesse contexto, torna-se uma questão vital de preservar a fé individual e manter uma vida de retidão. Adicionalmente, vale ressaltar que a aplicação do conceito do julgo desigual pode variar de maneira significativa em diversos contextos culturais e religiosos. Por exemplo, a dinâmica de um relacionamento de julgo desigual em uma sociedade pluralista pode apresentar nuances distintas em comparação com aquela em uma sociedade mais homogênea em termos de fé. Essa variabilidade contextual realça ainda mais a necessidade de uma interpretação flexível dessa advertência bíblica, reconhecendo que o impacto do julgo desigual pode ser moldado de maneira única pelo ambiente cultural em que os crentes estão inseridos. A passagem bíblica que menciona o julgo desigual não apenas adverte sobre os desafios inerentes a tal situação, mas também lança luz sobre a responsabilidade acrescida do crente em ser não apenas um guardião de sua fé, mas também um agente ativo de influência positiva. Nesse sentido, a ênfase não está exclusivamente na preservação da fé individual, mas também na oportunidade de compartilhar essa fé e guiar o parceiro incrédulo em direção à luminosidade espiritual, proporcionando uma dimensão de propósito e missão à experiência do crente.
Desafios amplificados do jugo desigual. As divergências espirituais não apenas criam um abismo emocional no relacionamento, mas também têm o potencial de transformar as experiências religiosas em atividades solitárias para o crente. Além disso, os conflitos de valores, longe de serem meramente questões pessoais, podem se transformar em fontes contínuas de estresse, tornando o ambiente emocional ainda mais desafiador e complexo. Abordagens contextualizadas para o jugo desigual. A abordagem de evitar relacionamentos de jugo desigual é uma escolha comum, motivada pela busca da preservação da fé e pela minimização de conflitos. No entanto, é vital reconhecer que essa escolha pode não apenas proporcionar segurança espiritual, mas também limitar a capacidade do crente de influenciar positivamente aqueles com visões diferentes. A busca pela conversão do parceiro, embora seja uma abordagem fundamentada na esperança de compartilhar a mesma fé e visão espiritual, deve ser realizada com extrema delicadeza e respeito pela autonomia da escolha do outro. Estabelecer limites claros no relacionamento, ao definir regras e expectativas sobre como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas, emerge como uma estratégia eficaz para mitigar conflitos. Implicações profundas e desenvolvimento espiritual. A experiência de um jugo desigual frequentemente não se limita apenas a um desafio ao crescimento espiritual, mas pode se tornar uma oportunidade única para uma busca mais profunda por Deus e uma compreensão mais sólida das próprias crenças. Os conflitos contínuos relacionados às diferenças religiosas, embora possam ser emocionalmente desgastantes, também podem ser vistos como catalisadores para um amadurecimento emocional e espiritual mais profundo. É crucial reconhecer que, em alguns casos, o jugo desigual pode levar à conversão da outra parte à fé do crente. Essa conversão, embora seja uma bênção espiritual rara, carrega consigo o potencial transformador de unir ambos os parceiros espiritualmente. É um testemunho poderoso de como a fé pode servir como uma força transformadora e unificadora, superando barreiras e diferenças. Lições universais do jugo desigual. Independentemente da abordagem escolhida, a compreensão e a tolerância emergem como virtudes fundamentais para conviver harmoniosamente com as diferenças religiosas. A experiência do jugo desigual pode fornecer lições valiosas sobre a importância de compreender e respeitar as crenças e valores dos outros, mesmo quando são divergentes. A empatia e o respeito pelas crenças alheias não apenas fortalecem a capacidade de conviver pacificamente em uma sociedade pluralista, mas também contribuem para a construção de relacionamentos sólidos e saudáveis. Focar na comunicação aberta e no respeito mútuo emerge como essencial para manter relacionamentos saudáveis, especialmente no contexto desafiador do jugo desigual. A comunicação transparente, a escuta atenta e o respeito pelas opiniões e valores do parceiro são elementos-chave para minimizar conflitos e promover um ambiente harmonioso, onde as diferenças são aceitas e respeitadas. A confiança na providência divina desempenha um papel crucial na abordagem do jugo desigual. Acreditar que Deus está no controle e que Ele pode guiar os passos do crente nesta jornada complexa não apenas proporciona conforto, mas também alimenta a esperança e a perseverança diante dos desafios. O jugo desigual é uma questão complexa que exige reflexão e discernimento contínuos. A aplicação dos princípios bíblicos relacionados a essa questão é uma jornada espiritual e pessoal, repleta de desafios emocionais e espirituais. Independentemente da abordagem escolhida, a ênfase na empatia, no respeito e no amor continua sendo crucial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Panorama do jugo desigual no seu contexto histórico. O conceito de jugo desigual possui raízes profundas na história e nas tradições religiosas, e sua interpretação e aplicação variam ao longo do tempo e das culturas. Este panorama abordará a evolução do jugo desigual ao longo da história, destacando como esse conceito tem influenciado as práticas religiosas e as relações interpessoais. Origens e significado do jugo desigual nas Escrituras. O termo jugo desigual tem suas origens nas escrituras religiosas, principalmente na Bíblia. No Novo Testamento, a passagem-chave que se refere ao jugo desigual é encontrada em 2 Coríntios 6, versículos 14, alertando os crentes sobre a incompatibilidade entre a justiça e a injustiça, a luz e as trevas. Essa advertência tem sido interpretada ao longo dos séculos como um conselho para evitar uniões que possam comprometer os princípios fundamentais da fé cristã. Contexto histórico no cristianismo primitivo.
Nos primeiros séculos do cristianismo, o jugo desigual adquiriu conotações específicas, refletindo os desafios enfrentados pela comunidade cristã nascente. Em um ambiente onde o paganismo e outras crenças predominavam, os cristãos primitivos sentiam a pressão moral ao manterem sua fé em Cristo em meio a relacionamentos com seguidores de outras religiões. Esse contexto histórico moldou a interpretação do jugo desigual como uma salvaguarda da integridade espiritual em face de desafios morais e perseguições. Idade Média e Época Moderna, continuidades e mudanças. Ao longo da Idade Média e da Época Moderna, o jugo desigual manteve sua relevância, especialmente em debates teológicos sobre o casamento interreligioso. A Igreja Católica, durante a Inquisição Espanhola, por exemplo, desencorajava casamentos entre católicos e não católicos, destacando a vigilância da ortodoxia religiosa na época. A expansão do cristianismo para diferentes partes do mundo também trouxe desafios relacionados a casamentos interculturais e à integração de convertidos em comunidades cristãs. Século XIX e os desenvolvimentos contemporâneos. No século XIX, com o surgimento do protestantismo e o aumento do movimento missionário, a interpretação e aplicação do jugo desigual evoluíram. Algumas denominações protestantes enfatizavam a importância de casar-se com pessoas de mesma fé, enquanto outras adotavam abordagens mais inclusivas. Contudo, mesmo com essa flexibilidade crescente, o jugo desigual permanece uma consideração vital para muitos crentes contemporâneos. Desafios contemporâneos e evolução da abordagem. Na sociedade contemporânea, o jugo desigual enfrenta novos desafios em meio à globalização e ao pluralismo religioso. Com a diversidade de crenças acessíveis, a questão torna-se complexa. Crentes enfrentam dilemas sobre como equilibrar sua fé com relacionamentos em um mundo cada vez mais diverso. A resposta para muitos está na abordagem tradicional de evitar relacionamentos de jugo desigual, mas há uma crescente tendência em direção à interreligiosidade e ao diálogo interreligioso. Desenvolvimentos no contexto global. Em um contexto global, a questão do jugo desigual desempenha um papel significativo em questões sociais e políticas. Em países onde as diferenças religiosas geram tensões, o jugo desigual pode ser um ponto central em debates sobre casamento interreligioso e liberdade religiosa. Relações internacionais também podem ser afetadas, especialmente em regiões onde tensões religiosas são prevalentes, desencadeando debates sobre direitos humanos e liberdade religiosa. Panorama abrangente sobre o jugo desigual no seu contexto histórico. O conceito de jugo desigual possui raízes profundas na vasta tapeçaria da história e nas tradições religiosas que permeiam as eras. Sua interpretação e aplicação, moldadas por uma miríade de culturas e épocas, revelam uma intrincada teia de influências sobre as práticas religiosas e as dinâmicas das relações interpessoais. Origens e profundidade do jugo desigual nas Escrituras. O termo jugo desigual tem suas raízes firmemente fincadas nas páginas sagradas das escrituras religiosas, com destaque especial para a Bíblia. No Novo Testamento, a passagem central que aborda o jugo desigual é encontrada em 2 Coríntios 6:14, alertando os crentes sobre a incongruência entre a justiça e a injustiça, a luz e as trevas. Essa admonição, ao longo dos séculos, tem sido interpretada como um conselho sábio para evitar uniões que possam comprometer os princípios fundamentais da fé cristã. Contexto histórico no cristianismo primitivo, um mosaico de desafios morais. Nos primeiros séculos do cristianismo, o jugo desigual adquiriu conotações específicas, espelhando os desafios épicos enfrentados pela incipiente comunidade cristã. Num cenário onde o paganismo e outras crenças dominavam, os cristãos primitivos sentiam uma pressão moral intensa ao manterem sua fé em Cristo em meio a relacionamentos com seguidores de outras religiões. Esse contexto histórico não apenas moldou, mas esculpiu a interpretação do jugo desigual como uma salvaguarda essencial para a integridade espiritual em meio a desafios morais e perseguições ardentes. Idade Média e Época Moderna, teologias entrelaçadas com o cotidiano. Ao longo da vastidão da Idade Média e da Época Moderna, o jugo desigual manteve sua relevância, especialmente em debates teológicos acerca do casamento interreligioso. A Igreja Católica, durante a rigidez da Inquisição Espanhola, por exemplo, desencorajava fortemente casamentos entre católicos e não católicos, sublinhando a vigilância inflexível da ortodoxia religiosa.
A expansão destemida do cristianismo para diferentes rincões do mundo adicionou camadas de complexidade à questão, desafiando os crentes a enfrentarem dilemas relacionados a casamentos interculturais e à integração de convertidos em comunidades cristãs. Século XIX. Desenvolvimentos contemporâneos, teias do passado entrelaçadas com o presente. No cenário dinâmico do século XIX, marcado pelo surgimento do protestantismo e pela efervescência do movimento missionário, a interpretação e aplicação do jugo desigual evoluíram. Algumas denominações protestantes enfatizavam a importância de casar-se com pessoas de mesma fé, enquanto outras adotavam abordagens mais inclusivas. Contudo, mesmo com essa flexibilidade crescente, o jugo desigual permanece uma consideração vital para muitos crentes contemporâneos, destacando uma continuidade eloquente através das eras. Desafios contemporâneos e evolução da abordagem em uma dança sutil no mundo globalizado. Na tessitura complexa da sociedade contemporânea, o jugo desigual encara desafios renovados em meio à globalização e ao pluralismo religioso. Com a multiplicidade de crenças acessíveis, a questão assume contornos mais intrincados. Crentes se veem diante de dilemas sobre como equilibrar sua fé com relacionamentos num mundo cada vez mais diversificado. A resposta para muitos permanece na abordagem tradicional de evitar relacionamentos de jugo desigual, mas uma corrente ascendente em direção à interreligiosidade e ao diálogo interreligioso revela uma adaptação sutil aos matizes da contemporaneidade. Desenvolvimentos no contexto global, um mosaico social e político globalizado. Em um palco global, a questão do jugo desigual desempenha um papel de destaque em questões sociais e políticas. Em países onde as diferenças religiosas geram tensões, o jugo desigual torna-se o epicentro de debates acalorados sobre casamento interreligioso e liberdade religiosa. Relações internacionais, especialmente em regiões onde as tensões religiosas são preponderantes, podem ser afetadas, desencadeando debates sobre direitos humanos e liberdade religiosa. O jugo desigual, assim, transcende as eras, mantendo sua ressonância em meio aos complexos fios entrelaçados do panorama histórico e contemporâneo. O conceito de jugo desigual transcende a mera incompatibilidade de crenças, ele mergulha profundamente na preocupação central de que, ao unir-se a alguém que não compartilha a mesma fé, o crente pode comprometer seu testemunho e relacionamento com Deus. Para os cristãos, a fé não é apenas uma crença, mas um elemento central que influencia escolhas, valores e visão de mundo. Quando um crente se envolve em um jugo desigual, a dinâmica do relacionamento pode criar uma tensão constante entre a dedicação a Deus e o compromisso com o parceiro. Essa tensão pode levar a um desgaste emocional e espiritual, à medida que o crente busca equilibrar suas obrigações espirituais com as demandas do relacionamento. Além disso, o jugo desigual também pode se manifestar em outras áreas da vida, como a educação dos filhos. A decisão sobre qual fé seguir e como transmitir valores religiosos pode gerar conflitos e dilemas éticos significativos. A questão da educação religiosa de crianças em relacionamentos de jugo desigual destaca a complexidade da situação, pois os pais muitas vezes têm visões divergentes sobre como criar seus filhos em termos de religião. Para enfatizar ainda mais a profundidade dessa advertência bíblica, é crucial destacar que o jugo desigual não é apenas uma questão de crença individual, mas permeia diversas áreas da vida, impactando as decisões cotidianas e a formação moral. Desafios intrincados do jugo desigual. Dentro de um relacionamento de jugo desigual, as divergências espirituais não apenas criam um abismo entre as duas partes, mas também se tornam fontes de tensão e desentendimento. As experiências espirituais que normalmente uniriam um casal ou parceiros tornam-se pontos de conflito. A falta de compartilhamento espiritual não apenas deixa o crente com uma sensação de solidão em sua busca por uma conexão mais profunda com Deus, mas também destaca a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Além disso, as diferenças em práticas religiosas e cultos podem criar obstáculos à harmonia e à comunhão no relacionamento. É essencial reconhecer que a busca por uma união espiritual requer não apenas compreensão, mas também respeito pela diversidade de práticas e crenças religiosas. Os conflitos de valores em relacionamentos de jugo desigual podem ser particularmente intensos, uma vez que as crenças religiosas frequentemente moldam a ética e a moral de uma pessoa. Questões como comportamento ético,
Tomada de decisões importantes e até mesmo questões de vida e morte podem ser influenciadas por essas diferenças. O crente pode encontrar-se em conflitos morais frequentes, questionando se deve comprometer sua fé ou se manter firme em seus princípios, o que pode ser emocionalmente desgastante. A pressão social de amigos e familiares adiciona uma camada adicional de complexidade a um relacionamento de julgo desigual. Parentes e amigos frequentemente têm opiniões fortes sobre o relacionamento e podem exercer pressão sobre o crente para que reconsidere sua decisão. Esta pressão não só cria tensão adicional no relacionamento, mas destaca a importância de tomar decisões baseadas na convicção pessoal, independentemente das opiniões externas. Abordagens sábias à questão do julgo desigual. Para os crentes que enfrentam o desafio do julgo desigual, a escolha de evitar completamente relacionamentos desse tipo pode parecer a solução mais segura para preservar sua fé e evitar conflitos. Optar por se relacionar apenas com pessoas que compartilham suas crenças e valores pode criar uma sensação de segurança, mas também pode limitar o alcance do crente em termos de influenciar aqueles que não compartilham sua fé. Por outro lado, buscar a conversão da outra pessoa à fé do crente é uma abordagem que exige paciência, amor e respeito. A conversão é uma jornada pessoal e não pode ser forçada, é uma escolha que a pessoa deve fazer por si mesma. No entanto, para aqueles que estão dispostos a seguir esse caminho, pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé e testemunho. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma abordagem que ajuda a mitigar conflitos. Isso envolve a definição de regras e expectativas para como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas no relacionamento. Estabelecer limites pode ajudar a criar um ambiente onde ambas as partes possam conviver de forma mais harmoniosa, respeitando as diferenças uns dos outros. A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam o desafio do julgo desigual. Orar por sabedoria e discernimento, juntamente com a busca de conselhos de líderes religiosos ou conselheiros espirituais, pode ajudar a tomar decisões informadas e aliviar a ansiedade relacionada a esse dilema. Essa busca por orientação divina não é apenas um ato de fé, mas também um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. O significado profundo do julgo desigual na perspectiva bíblica. O conceito de julgo desigual transcende a mera incompatibilidade de crenças, ele mergulha nas águas profundas da preocupação central de que, ao unir-se a alguém que não compartilha a mesma fé, o crente pode comprometer seu testemunho e relacionamento com Deus. Para os cristãos, a fé não é apenas uma crença, mas um elemento central que influencia escolhas, valores e visão de mundo. Quando um crente se envolve em um julgo desigual, a dinâmica do relacionamento pode criar uma tensão constante entre a dedicação a Deus e o compromisso com o parceiro. Essa tensão pode levar a um desgaste emocional e espiritual, à medida que o crente busca equilibrar suas obrigações espirituais com as demandas do relacionamento. Além disso, o julgo desigual também pode se manifestar em outras áreas da vida, como a educação dos filhos. A decisão sobre qual fé seguir e como transmitir valores religiosos pode gerar conflitos e dilemas éticos significativos. A questão da educação religiosa de crianças em relacionamentos de julgo desigual destaca a complexidade da situação, pois os pais muitas vezes têm visões divergentes sobre como criar seus filhos em termos de religião. Para enfatizar ainda mais a profundidade dessa advertência bíblica, é crucial destacar que o julgo desigual não é apenas uma questão de crença individual, mas permeia diversas áreas da vida, impactando as decisões cotidianas e a formação moral. Desafios intrincados do julgo desigual, navegando nas águas da compreensão e tolerância. Dentro de um relacionamento de julgo desigual, as divergências espirituais não apenas criam um abismo entre as duas partes, mas também se tornam fontes de tensão e desentendimento. As experiências espirituais que normalmente uniriam um casal ou parceiros tornam-se pontos de conflito. A falta de compartilhamento espiritual não apenas deixa o crente com uma sensação de solidão em sua busca por uma conexão mais profunda com Deus, mas também destaca a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Além disso, as diferenças em práticas religiosas e cultos podem criar obstáculos à harmonia e à comunhão no relacionamento. É essencial reconhecer que a busca por uma união espiritual requer não apenas compreensão, mas também respeito pela diversidade de práticas e crenças religiosas.
Os conflitos de valores em relacionamentos de julgo desigual podem ser particularmente intensos, uma vez que as crenças religiosas frequentemente moldam a ética e a moral de uma pessoa. Questões como comportamento ético, tomada de decisões importantes e até mesmo questões de vida e morte podem ser influenciadas por essas diferenças. O crente pode encontrar-se em conflitos morais frequentes, questionando se deve comprometer sua fé ou se manter firme em seus princípios, o que pode ser emocionalmente desgastante. A pressão social de amigos e familiares adiciona uma camada adicional de complexidade a um relacionamento de julgo desigual. Parentes e amigos frequentemente têm opiniões fortes sobre o relacionamento e podem exercer pressão sobre o crente para que reconsidere sua decisão. Esta pressão não só cria tensão adicional no relacionamento, mas destaca a importância de tomar decisões baseadas na convicção pessoal, independentemente das opiniões externas. Abordagens sábias à questão do julgo desigual, construindo pontes de compreensão e respeito. Para os crentes que enfrentam o desafio do julgo desigual, a escolha de evitar completamente relacionamentos desse tipo pode parecer a solução mais segura para preservar sua fé e evitar conflitos. Optar por se relacionar apenas com pessoas que compartilham suas crenças e valores pode criar uma sensação de segurança, mas também pode limitar o alcance do crente em termos de influenciar aqueles que não compartilham sua fé. Por outro lado, buscar a conversão da outra pessoa à fé do crente é uma abordagem que exige paciência, amor e respeito. A conversão é uma jornada pessoal e não pode ser forçada, é uma escolha que a pessoa deve fazer por si mesma. No entanto, para aqueles que estão dispostos a seguir esse caminho, pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé e testemunho, construindo pontes de compreensão e respeito mútuo. Estabelecer limites claros no relacionamento pode ser uma abordagem que ajuda a mitigar conflitos. Isso envolve a definição de regras e expectativas para como as diferenças religiosas serão tratadas e respeitadas no relacionamento. Estabelecer limites pode ajudar a criar um ambiente onde ambas as partes possam conviver de forma mais harmoniosa, respeitando as diferenças uns dos outros e construindo alicerces sólidos para uma convivência equilibrada. A busca por orientação divina e aconselhamento espiritual é uma prática comum entre crentes que enfrentam o desafio do julgo desigual. Orar por sabedoria e discernimento, juntamente com a busca de conselhos de líderes religiosos ou conselheiros espirituais, pode ajudar a tomar decisões informadas e aliviar a ansiedade relacionada a esse dilema. Essa busca por orientação divina não é apenas um ato de fé, mas também um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. Implicações profundas, explorando as dimensões espirituais e emocionais do julgo desigual. As implicações espirituais e emocionais inerentes ao julgo desigual transcendem a superfície dos relacionamentos, penetrando profundamente na experiência dos crentes. Ao encarar os desafios de um relacionamento marcado por tal desigualdade espiritual, os crentes se veem diante de complexidades que moldam tanto sua fé quanto seu bem-estar emocional de maneiras profundas e multifacetadas. Um dos desafios mais prementes é o crescimento espiritual limitado que muitas vezes acompanha o julgo desigual. A presença dessa desigualdade pode erguer uma barreira, impedindo que os crentes compartilhem suas experiências religiosas mais profundas com seus parceiros. Esse isolamento espiritual pode criar uma sensação de desconexão e limitação em sua jornada de fé, destacando a importância da comunhão espiritual em qualquer relacionamento. Os conflitos contínuos e o estresse decorrentes das diferenças religiosas podem ser emocionalmente desgastantes, transformando o relacionamento em um campo de batalha emocional. A tensão constante e as disputas sobre assuntos religiosos criam um ambiente carregado de conflitos e ansiedade, impactando negativamente o bem-estar emocional de todos os envolvidos. Contudo, é vital reconhecer que, em alguns casos, a experiência do julgo desigual pode resultar na conversão da outra parte à fé do crente. Essa virada pode ser vista como uma bênção espiritual, permitindo que ambos os parceiros compartilhem sua fé e cresçam juntos espiritualmente. No entanto, é crucial destacar que essa conversão não é garantida e não deve ser forçada, mas sim uma escolha pessoal que requer respeito pela autonomia e liberdade de cada indivíduo. Lições abundantes do julgo desigual, um caminho de aprendizado contínuo. A questão do julgo desigual não é apenas um desafio, mas uma oportunidade para os crentes aprenderem lições valiosas que transcendem o âmbito do relacionamento.
A compreensão e a tolerância emergem como pilares fundamentais para conviver em harmonia com as diferenças religiosas. Enfrentar um relacionamento de jugo desigual não apenas demanda paciência, mas também instiga os crentes a desenvolver uma compreensão mais profunda da tolerância e do respeito pela diversidade de crenças no mundo. A empatia e o respeito pelas crenças dos outros não apenas fortalecem a capacidade de viver em paz, apesar das diferenças, mas também enriquecem a experiência de vida. Focar na comunicação aberta e no respeito mútuo emerge como uma necessidade essencial para manter relacionamentos saudáveis no contexto do jugo desigual. A comunicação franca, a escuta atenta e o respeito pelas opiniões e valores do parceiro são elementos-chave para minimizar conflitos e promover um ambiente harmonioso. O entendimento mútuo floresce quando há espaço para a expressão livre de pensamentos e sentimentos. A confiança na providência divina desempenha um papel fundamental na jornada do jugo desigual. Confiar que Deus está no controle e que Ele pode guiar os passos do crente nesta situação complexa proporciona não apenas conforto, mas também uma paz de espírito que transcende as incertezas da vida. Essa confiança não é apenas um ato de fé, mas um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. O jugo desigual não é apenas uma questão delicada e complexa, mas uma jornada espiritual que exige reflexão e discernimento por parte dos crentes. A aplicação dos princípios bíblicos relacionados ao jugo desigual não é uma tarefa simples, mas uma exploração contínua que envolve desafios emocionais e espirituais. Independente da abordagem escolhida, a ênfase na empatia, respeito e amor permanece crucial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos, mesmo em meio às diferenças religiosas. O jugo desigual serve como um lembrete de que a fé é uma parte essencial da vida para muitos e que a maneira como ela se relaciona com outras esferas da vida é uma jornada única e individual. Enquanto os crentes enfrentam os desafios associados a essa questão, a Bíblia oferece princípios que podem orientar suas decisões e ações, auxiliando-os na busca por viver em paz, amor e unidade, independentemente das diferenças que possam surgir. Os conflitos contínuos e o estresse decorrentes das diferenças religiosas não são meramente fontes de discórdia, são caminhos para uma jornada emocionalmente desgastante. A tensão constante e os debates sobre assuntos religiosos podem transformar o relacionamento em um campo de batalha emocional, afetando a saúde emocional de todos os envolvidos. Entretanto, é essencial reconhecer que, em alguns casos, a experiência do jugo desigual pode desencadear a conversão da outra parte à fé do crente. Essa virada não apenas representa uma bênção espiritual, permitindo que ambos compartilhem a jornada de fé, mas também destaca a possibilidade de crescimento conjunto. No entanto, é crucial ressaltar que essa conversão não deve ser imposta, é uma escolha pessoal que requer respeito pela autonomia e liberdade de cada indivíduo. Lições abundantes do jugo desigual, uma riqueza de aprendizados. A exploração das lições oferecidas pelo jugo desigual revela uma riqueza de aprendizados que transcende as dificuldades do relacionamento. A compreensão e a tolerância emergem como pedras angulares essenciais para conviver em harmonia com as diferenças religiosas. Ao enfrentar um relacionamento de jugo desigual, os crentes têm a oportunidade de aprimorar sua compreensão da tolerância e do respeito pela diversidade de crenças no mundo. A empatia e o respeito pelas crenças dos outros não apenas fortalecem a capacidade de viver em paz, apesar das diferenças, mas também enriquecem a experiência de vida. Focar na comunicação aberta e no respeito mútuo emerge como uma necessidade essencial para manter relacionamentos saudáveis no contexto do jugo desigual. A comunicação franca, a escuta atenta e o respeito pelas opiniões e valores do parceiro são elementos-chave para minimizar conflitos e promover um ambiente harmonioso. A compreensão mútua floresce quando há espaço para a expressão livre de pensamentos e sentimentos. A confiança na providência divina desempenha um papel fundamental na jornada do jugo desigual. Confiar que Deus está no controle e que Ele pode guiar os passos do crente nesta situação complexa proporciona não apenas conforto, mas também uma paz de espírito que transcende as incertezas da vida. Essa confiança não é apenas um ato de fé, mas um reconhecimento da importância de buscar sabedoria em decisões que impactam a esfera espiritual e prática da vida. O jugo desigual não é apenas uma questão delicada e complexa, mas uma jornada espiritual que exige reflexão e discernimento por parte dos crentes.
A aplicação dos princípios bíblicos relacionados ao jugo desigual não é uma tarefa simples, mas uma exploração contínua que envolve desafios emocionais e espirituais. Independentemente da abordagem escolhida, a ênfase na empatia, respeito e amor permanece crucial para manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos, mesmo em meio às diferenças religiosas. O jugo desigual serve como um lembrete de que a fé é uma parte essencial da vida para muitos e que a maneira como ela se relaciona com outras esferas da vida é uma jornada única e individual. Enquanto os crentes enfrentam os desafios associados a essa questão, a Bíblia oferece princípios que podem orientar suas decisões e ações, auxiliando-os na busca por viver em paz, amor e unidade, independentemente das diferenças que possam surgir. Além da incompatibilidade entre justiça e iniquidade, luz e trevas, a advertência de jugo desigual também destaca a preocupação de que o crente, ao compartilhar sua vida com alguém que não compartilha a mesma fé, possa ser influenciado por valores e práticas que vão de encontro aos princípios bíblicos. Isso pode afetar a integridade espiritual do crente e levá-lo a fazer compromissos contrários à sua fé. A Bíblia enfatiza a importância de proteger a fé e manter uma vida de retidão, o que pode ser desafiador quando se está em um relacionamento de jugo desigual. Isso ressalta a necessidade de cuidado e discernimento na escolha de relacionamentos. Adicionalmente, a questão de jugo desigual pode se manifestar de maneira diferente em vários contextos culturais e religiosos. Por exemplo, a dinâmica de um relacionamento de jugo desigual em uma sociedade pluralista pode ser diferente daquela em uma sociedade mais homogênea em termos de fé. Isso implica que a interpretação e aplicação dessa advertência bíblica podem variar, dependendo do contexto em que os crentes vivem. Por fim, a passagem bíblica que menciona o jugo desigual é frequentemente usada para enfatizar a necessidade de manter a pureza da fé e evitar compromissos que possam desviar o crente do caminho certo. No entanto, essa advertência também pode ser vista como uma chamada para o crente ser um agente de influência positiva, compartilhando sua fé e vivendo de acordo com seus princípios, a fim de guiar o parceiro incrédulo em direção à luz da fé. E aí, pessoal antenado? Você está prestes a entrar em um universo de conteúdo incrível, mas antes disso, precisamos da sua ajuda para tornar essa experiência ainda mais especial. Queremos que você faça parte da nossa comunidade exclusiva de ouvintes no canal Reflexões Cristãs. É fácil, rápido e faz toda a diferença. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dos nossos episódios cheios de diversão e conhecimento. Aperte o botão da campainha para receber notificações e ficar por dentro de tudo em primeira mão. Agora, o toque mágico está nas suas mãos. Dê um like nos vídeos que mais curtir. Comente para compartilhar suas ideias e opiniões conosco, porque queremos saber o que você pensa. Ah, e não esqueça do poder do compartilhamento. Espalhe a palavra, convide seus amigos, colegas, vizinhos e até aquela tia do segundo grau. Juntos, vamos construir uma comunidade forte e cheia de energia positiva. Prepare-se para se divertir, aprender e se surpreender a cada novo episódio. Estamos ansiosos para contar com a sua participação nessa jornada incrível. Vem com a gente! Inscreva-se, dê like, comente e compartilhe. A diversão está apenas começando.